Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. O assunto que queremos tratar nesta ocasião está relacionado a um outro vídeo que fizemos, aquele no qual abordamos a temática, a problemática em torno da celebração da Ceia do Senhor via internet. Nós queremos voltar a essa questão relacionada à vida cristã online, porque entendemos que há muitas implicações que ainda não foram abordadas, não foram tratadas de forma mais específica. E por essa razão, neste vídeo, o tema que queremos propor, o título para este vídeo é justamente esse: Vida Cristã Online. Precisamos pensar a respeito da viabilidade daquilo que temos feito em caráter extraordinário. Porque, veja bem, em razão da pandemia que gerou esse isolamento social, nós acabamos nos deparando com uma situação totalmente nova, que nunca antes foi pensada. Nunca imaginamos em praticamente substituir tudo aquilo que fazíamos num encontro presencial por uma transmissão via internet. Isso nunca foi pensado. Até mesmo aqueles que outrora navegavam pela internet, ouvindo pregações, procurando estudos, buscando material, nem mesmo esses cogitavam essa possibilidade. Isso eu digo a partir de uma visão do interior de uma denominação histórica, de uma igreja histórica, porque nesse contexto relacionado aí às igrejas batistas, presbiterianas, congregacionais, geralmente não se cogita esse tipo de vivência cristã, isto é, uma vivência exclusivamente online. Portanto, tudo que temos discutido é novo e por conta disso surgem reflexões de caráter eclesiológico nunca antes pensadas. Mas eu acredito que é importante nós buscarmos nas Escrituras a direção para o que vamos fazer ao longo desse período. Nós não podemos ter como norte para as nossas atividades como igreja local, como comunidade cristã, não podemos ter como norte os anseios do povo, aquilo que o povo deseja, pois se o fizermos, nós estaremos, na verdade, implementando no âmbito da comunidade cristã uma visão empresarial, onde o membro da igreja é visto como um cliente. E assim como diz a máxima comercial, o cliente sempre tem razão. Então nós estaremos atendendo o freguês, fazendo tudo a gosto do freguês, quando na verdade, como servos de Deus, nós devemos submeter tudo o que fazemos ao crivo das Escrituras. E muito mais do que analisar aquilo que temos praticado à luz da Bíblia, toda a nossa prática deve provir das Escrituras. Esse é o ponto. Mas é preciso pensarmos, será que havia algo nas Escrituras, algo na vida dos apóstolos, algo no ministério terreno de Jesus que era realizado à distância? Vamos ver. Bem, quando nós recuamos no texto bíblico e vamos até o Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, nós vemos que Jesus, a partir do versículo 5, você vai ver que Jesus ele realiza um milagre à distância. É a cura do servo do centurião. Veja, Mateus capítulo 8, versículo 5, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. A disposição de Jesus era estar com o enfermo, era ir à casa do centurião, porém, o centurião faz uma observação, ele diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Ele diz assim: pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens.
E digo a este, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem. Ao meu criado faz isto, ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Veja que interessante. Jesus realiza um milagre à distância, mas perceba que essa não era a disposição original de Jesus. Jesus queria ir lá. Mas há também o texto da mulher cananeia, em Marcos capítulo 7, venha comigo, vamos ler juntos esse texto, onde também há uma ação de Jesus realizada à distância. Veja, Marcos capítulo 7, vamos ver aí a partir do versículo 24, Marcos capítulo 7, versículo 24 diz assim, e levantando-se dali foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, a filha não estava com ela, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Veja, Jesus realizou a cura do servo do centurião à distância, expulsou o demônio da filha da mulher cananeia à distância. Nós vemos em Mateus capítulo 11 que quando João Batista estava na prisão e pede e manda seus discípulos irem até Jesus para lhe perguntar algo, a resposta de Jesus também é dada por intermédio dos discípulos, ou seja, à distância. Nós também vemos, quando nós olhamos para o livro de Atos, e aí eu convido você a ir comigo a Atos capítulo 12, Atos capítulo 12, nós encontramos ali, a partir do versículo 1, né, aquela ação de Herodes no sentido de assassinar a liderança da igreja. Herodes, ele vai ao encontro de Pedro, né? O texto diz que Pedro foi preso por Herodes, e no versículo 5 de Atos capítulo 12 diz assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A oração é de intercessão, evidentemente feita à distância. Então veja, Jesus realizou prodígios à distância, a igreja ora também à distância. Nós vemos também, quando nós verificamos 1 Coríntios capítulo 5, que o apóstolo Paulo também, ele exerce a liderança à distância. Veja, 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo trata de um problema de pecado na igreja de Corinto, um pecado escandaloso, Paulo orienta a igreja a excluir aquele que praticara tal pecado e que não havia se arrependido. Veja, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3, Paulo diz assim, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Veja, Paulo diz que estava presente no espírito. O que ele queria dizer com isso? Que em seus pensamentos, seus sentimentos, ele estava com os coríntios estavam no coração de Paulo. Mas ele não estava presente fisicamente, mesmo assim ele exerce a liderança. O curioso, entretanto, é que tanto Pedro, como Paulo, como também Jesus, embora tenham realizado esses feitos à distância, eles em momento algum cogitaram a possibilidade de substituir
adoração coletiva, por uma espécie de adoração à distância, um CAD, culto à distância. Eles não cogitaram essa possibilidade. Até mesmo o apóstolo Paulo, que nesse texto nós vemos aqui que exerce a liderança à distância, nós vemos no capítulo anterior, 1 Coríntios capítulo 4, nós vemos no versículo 19 que Paulo ele tinha a intenção de ver os coríntios. Veja, versículo 19 do capítulo 4. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Perceba, Paulo ele iria estar com eles. A comunicação, a distância, as cartas, a forma de manter contato naquela época, como se fosse o e-mail de hoje, o WhatsApp, ele utilizava cartas, mas isso era insuficiente. Para ele era necessário estar presente. E ele manifesta esse desejo de estar presente com a igreja em Romanos capítulo 15. Não só em Romanos capítulo 15, mas um dos textos que nós queremos mencionar é Romanos capítulo 15. Veja Romanos capítulo 15, versículos 22 e 23. Dizem assim, Paulo dizendo, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Veja, ele era impedido muitas vezes. Versículo 23, mas agora que não tenho mais demora nestes sítios e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Veja o texto no versículo 23, diz que ele tinha grande desejo de estar com os irmãos, porque era insuficiente essa comunicação à distância. Ele desejava estar com ele, tinha esse desejo. Pedro, semelhantemente, ainda que a igreja intercedesse por ele e fizesse essa intercessão à distância, Pedro, ao sair da prisão, a primeira coisa que ele faz em Atos capítulo 12, versículo 12, é ir à igreja, ir ao encontro daqueles que estavam reunidos intercedendo. Versículo 12, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Pedro buscou a reunião física, presencial da igreja. Ele acabara de estar com um anjo, mas ele considerou importante, fundamental, estar com a igreja reunida. Semelhantemente, o apóstolo João, em 2 de João, venha comigo, 2 de João, no versículo de número 12, 2 de João tem apenas um capítulo, versículo 12, diz assim, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, porque é insuficiente, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Ele entendia que era importante estar pessoalmente, falar cara a cara, tete a tete. Jesus, em relação à ceia do Senhor, também tem essa compreensão. Em Mateus capítulo 26, texto que mencionamos no outro vídeo, Jesus ele deixa claro que uma presença diferente da presença física não subsidia a celebração da ceia do Senhor, por exemplo. Veja, Mateus capítulo 26, versículo 29, Jesus diz assim, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus diz assim, olha, eu não vou beber de novo, até que nós nos reunamos, estejamos reunidos no reino de meu Pai, até que estejamos juntos novamente, né, numa reunião tal como essa. Mas a Bíblia diz em Mateus 28, 20 que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Jesus não está fisicamente conosco, como ele estava no cenáculo com seus discípulos. Veja, a presença física é fundamental para a participação da ceia do Senhor, mencionamos isso no outro vídeo. Jesus considera isso fundamental, ainda que nós estejamos unidos com Cristo, como a Bíblia diz em Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse estar em Cristo dá a ideia de união, porque a preposição grega empregada aí dá a ideia de estar dentro, é uma união íntima com Cristo. Estamos numa união íntima com Cristo, selada pela presença do Espírito Santo, de maneira que Romanos 8:9 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. Então nós estamos unidos, a presença de Cristo é percebida por nós pelo fato de nós sermos a habitação do Espírito Santo. Mas mesmo assim Jesus não está participando da ceia, não está bebendo do cálice, porque ele disse que só beberá quando estivermos reunidos no reino do Pai. Ou seja, a presença física é importante, é fundamental. Então, o culto online ou a religiosidade online, ela não pode e nem deve substituir aquilo que fazemos fisicamente, os encontros presenciais. Não pode substituir, mas muitos têm pensado assim. Agora, o curioso é que alguns dos que têm defendido a celebração da ceia online, outrora praticavam e incentivavam a prática da distribuição de abraços grátis. Olha que interessante. Eles diziam que era fundamental abraçar as pessoas, porque na maioria das vezes as pessoas necessitam de um abraço. O que elas mais precisam é de um abraço. E às vezes podem estar à beira de cometer um suicídio ou enfrentando uma depressão, recebem um abraço, poxa, que bênção. Ou seja, na percepção deles, na compreensão deles, o abraço era fundamental. Mas considerando que não dá para abraçar via internet, fica evidente que há uma diferença entre o encontro presencial e uma reunião online, uma videoconferência. A diferença é patente, não podemos considerar isso igual. Contudo, os mesmos que defendiam um abraço grátis, não que concordemos com essa prática, mas os mesmos que defendiam o abraço grátis, agora defendem a celebração de ceia online, batismo online, como se essas coisas fossem equivalentes, como se a prática virtual fosse equivalente ao encontro presencial. Quando nós sabemos que não é. Imagine comigo, se você fez uma viagem, talvez a trabalho, e o período em que você está de viagem, está distante da sua família, coincide com o aniversário de seu filho. Seu filho, aquele filho mais novo. E você tenta, de alguma forma, manter contato com ele por meio de uma videoconferência. A festa acontecendo na sua casa, todos os familiares presentes, as pessoas comendo bolo e conversando e rindo, e você lá vendo isso através de um notebook. E você interagindo com seu filho através dessa videoconferência. Para você isso seria suficiente. Para o seu filho isso seria suficiente. Ele ficaria plenamente satisfeito com esse encontro virtual? É evidente que não. Não é suficiente porque há uma diferença entre o encontro presencial e a reunião virtual. Também, veja bem, imagine só o casamento da sua filha e você comparece por meio de uma videoconferência. Não é a mesma coisa. O sepultamento de um ente querido, você comparece por uma videoconferência, não é a mesma coisa. As pessoas iriam se entristecer, as pessoas iriam lamentar a sua ausência e você também lamentaria. Porque o encontro presencial é bem diferente de uma reunião online, de uma videoconferência. Não dá para comparar. Entretanto, alguns tentam fazer esse tipo de comparação. Uma comparação incabível, mas as pessoas tentam fazer. Paulo, ele estabelece uma distinção entre o encontro da igreja e a reunião em família em casa. Veja, 1 Coríntios, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo orienta os coríntios a respeito da ceia, apontando desvios cometidos por eles, o apóstolo Paulo, lá no finalzinho do capítulo 11, versículo 33, ele diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco.
Veja, ele sempre tinha a intenção de estar com os irmãos. Mas ele, falando sobre a ceia, ele diz, olha, quando vocês forem ajuntar, não deixa acontecer aquela bagunça, um querendo ir na frente do outro, como se você estivesse passando fome. Está com fome, meu irmão? Come em casa. É isso que ele está dizendo. Ou seja, há uma diferença do estar em casa e o estar no ajuntamento cristão, na reunião da igreja. É diferente. Estamos em nossas casas agora nesse período de quarentena, mas isso não é a mesma coisa de estarmos reunidos como igreja. Não é a mesma coisa. Eu estou reunido com a minha família. Eu não estou reunido com a igreja. É diferente. Ah, mas todos nós somos igreja e tal, mas sabemos que fazemos parte de um ajuntamento maior e isso é perceptível nas Escrituras também. Aí sempre tem alguém que argumenta assim, poxa, mas o dízimo pode dar online, pode transferir, como se as pessoas quisessem que os membros estivessem presentes pensando no dinheiro. Mas, na verdade, essas pessoas não param para refletir que, embora a ceia não tenha uma periodicidade definida pelas Escrituras, ou seja, a Bíblia não diz se deve ser mensal, se deve ser bimestral, a Bíblia não diz. Mas, em relação ao dízimo, é evidente que a periodicidade ela vai ser definida pela demanda. Se as demandas são mensais, a periodicidade também deve ser mensal. Veja, porque o dízimo é o meio que Deus estabeleceu para a manutenção da sua obra. A ceia é uma ordenança sem periodicidade definida. Se o dízimo é o meio para a manutenção da obra e as necessidades da obra são mensais, então o dízimo também deve ser mensal. Além disso, uma informação importante a esse respeito é que a maior parte do dinheiro em circulação, 97% do dinheiro em circulação, na verdade não existe. Apenas 3% do dinheiro é físico. Pode pesquisar na internet aí. 97% do dinheiro é virtual. Se o dinheiro é apenas, tem apenas valor atribuído, ele não é o papel em si. Se a maior parte do nosso sistema monetário é virtual, apenas um número abstrato num banco, as nossas transações elas serão evidentemente virtuais. Se no tempo em que as pessoas produziam os meios ali através da agricultura, da pecuária, o dízimo também incorporava esses elementos, na nossa sociedade, onde o dinheiro é virtual, nós tratamos também dessa maneira. Mas veja bem, também nas Escrituras o dízimo não era sempre entregue no templo. Um exemplo disso é o Novo Testamento, não havia templo cristão. O dinheiro era depositado aos pés dos apóstolos, né? A expressão que aparece no livro de Atos, nós vemos lá em Atos capítulo 2, né? Nós vemos versículos 44 e 45, e vemos no finalzinho do capítulo 4 do livro de Atos, quando tem até aquele episódio, aquele momento que Barnabé vende a propriedade e deposita o valor aos pés dos apóstolos. Então, não foi no templo. Em Deuteronômio 14 também, se você verificar, ali no finalzinho do capítulo, Deuteronômio 14, versículos 28 e 29, é mencionado o dízimo do terceiro ano, que deveria ser levado ao lugar onde os levitas moravam, e ali ele era partilhado com viúvas, órfãos, pobres, os levitas, todos comiam juntos, ou seja, não era uma entrega feita no templo. E também, se você verificar no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 14, se você for lá em Gênesis 14, a partir do versículo 17 até o versículo 20, você verá que Abraão deu o seu dízimo a Melquisedeque. Ele não deu o dízimo no templo, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Embora ali não houvesse nenhuma ordem para que ele o fizesse, mas ele deu o dízimo a Melquisedeque no caminho. Ou seja, ele deu o dízimo e confiou que Melquisedeque levaria esse dízimo ao seu destino, que no caso seria o templo. De igual modo, quando nós fazemos uma transferência, nós confiamos essa responsabilidade de levar o valor ao seu destino ao banco, à instituição financeira. E qual é o destino? As necessidades da igreja. Então, o dinheiro vai para a conta da igreja e a igreja, a partir da sua administração, fará a aplicação desses recursos.
Logo, o argumento de que o dízimo pode dar online, então a ceia também pode. Esse argumento não vale porque dízimo e ceia pertencem a categorias diferentes. Ceia é a ordenança, dízimo é o meio para a manutenção da obra do Senhor. Então, esse argumento não cabe, ele é inválido, não dá para sustentar esse argumento. Na verdade, o que nós devemos fazer é imitar o nosso Deus, é imitar Jesus. Jesus disse, olha, eu não vou participar da ceia, só vou participar quando tiver reunido, uma reunião física, presencial. Ainda que ele esteja conosco, ele não está fisicamente, então ele não participa, ele não bebe do cálice. A Bíblia diz em Efésios 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, eu prefiro imitar Jesus. Eu prefiro imitar todos aqueles que não se contentaram com um culto à distância, com uma comunicação à distância, mas queriam estar com a igreja. Eu quero estar com a igreja. E essa é a minha orientação para você também. Deseje, queira estar com a igreja, anseie por esse encontro. Porque, na verdade, essa quarentena é provisória. Em breve, estaremos nos encontrando com nossos irmãos e abandonaremos essa vida online de uma vez por todas. Então, que Deus te abençoe e um grande abraço.